Olá, pessoal. Vamos agora ler o capítulo 6, cujo título é Orando com o Espírito, David J. Du Plessis. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, verso 31, parte A. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados, modificados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, verso 4, parte A e verso 5. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Romanos capítulo 8, verso 26. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem mais, o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis ou faleis com a mente, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Verso 5. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Assim também vós, como desejais dons espirituais, manifestações, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, edificar a igreja, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 1 Coríntios 14, verso 19. Em suas orações, Paulo diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. 1 Coríntios 14, verso 18. Sim, mais de 10.000 palavras. Como alguém pode edificar a igreja sem que ele próprio seja edificado? Está claro que o apóstolo conhecia o segredo de edificar a si mesmo por meio de oração em línguas. Por esta razão, podia edificar a igreja pela revelação, pelo conhecimento, por profecias e pela doutrina. 1 Coríntios capítulo 14, verso 6. Ele declara, e aconteceu que tomando eu para Jerusalém, quando orávamos no templo, fui arrebatado para fora de mim. Atos 22, verso 17. Isso é orar verdadeiramente no Espírito. Pedro também orou no Espírito, e no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando quase a hora sexta, meio-dia. Atos 10, 9. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Atos 11, verso 5, parte A. Isto foi o começo da igreja dos gentios. Foi o primeiro passo em direção às missões cristãs. Orar no Espírito levou Pedro a ser obediente à sua grande incumbência. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, verso 19. Até ter orado no Espírito, no eirado, em Jope, o apóstolo havia pregado o evangelho a ninguém, senão somente aos judeus. Atos 11, verso 19. A partir do que está escrito no versículo citado, deve ficar claro que o maior cuidado ao orar, louvar e adorar no Espírito tem de ocorrer quando se fala, louva ou ora em línguas. Isso é orar
verdadeiramente no Espírito. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é importante que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. João 16, verso 13 e 14. Você deseja glorificar o Senhor Jesus, conhecer a mente de Cristo, saber as coisas que hão de vir? Então deixe que o Espírito Santo faça o caminho dele, permita que ele ore em você e, por seu intermédio, em outras línguas, para que você sempre fale e ore em línguas segundo o Espírito lhe conceda que fale. Atos, capítulo 2, verso 4. Subtítulo: Uma confissão importante. Pastores, missionários e outras pessoas têm vindo a mim e dito algumas coisas como: recebi o batismo com o Espírito Santo há muito tempo. Naquela época falei um pouco em línguas, apenas um sinal. 1 Coríntios 1, 22. Mas depois disso nunca mais falei. Agora não tenho mais manifestações do Espírito. Temo que meu ministério se esfrie, mesmo clamando o batismo com o Espírito. Não conheço alguém naquela plenitude abundante a qual acreditava que deveria ter. Será que é porque não continuei falando em línguas? Sinceramente, acredito que seja isso. Você perdeu o segredo de orar e adorar pelo Espírito. Você tem orado com a mente e seu intelecto tem estado muito ativo, porém seu espírito está faminto, porque você falhou ao orar com o Espírito. É muito edificante clamar e louvar dessa maneira em seu devocional. Sim, mesmo na igreja, ore a Deus em línguas. 1 Coríntios 14, 28. Você falhou na edificação de si mesmo e agora julga impossível edificar a congregação como gostaria, pela interpretação de línguas, por profecias e as demais manifestações do Espírito. Não se pensa geralmente que o dom de línguas é o menor de todos os dons do Espírito? Sim, pode ser. Entretanto, essa é a verdadeira razão pela qual você deve começar com essa manifestação. Assim, os demais o seguirão. O orar em outras línguas irá edificá-lo, tanto que logo será capaz de abençoar a igreja. Primeiro, você será edificado, e então a congregação será edificada por seu intermédio. Uma importante admoestação. São todos profetas? 1 Coríntios 12, 29. Não, mas todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Veja também o verso 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Falam todos em outras línguas? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 30. Não, na igreja, mas o apóstolo escreve: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5, parte A. Falam mais línguas do que vós todos. Verso 18, parte B. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, verso 23, parte A, todos devem falar em outras línguas em suas devocionais, mas somente 2 ou 3 devem proferi-las na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Não mais excelente do que os dons. Não há outra forma de edificar a igreja, senão pela revelação dos dons, por intermédio do corpo dos santos reunidos. Assim, os membros unidos devem cobiçar a manifestação dos melhores dons,
mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como deve. 1 Coríntios 12, 11. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Uma pessoa indagou: com exceção do dom de línguas, isso é tudo? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, nada disso me aproveitaria. Verso 3. Então, não devemos ajudar as associações e instituições de caridade? De forma alguma. Isso é uma grande prova do nosso amor cristão. Sendo assim, por que se opor ao dom de línguas? E se você falasse a língua dos homens e dos anjos e tivesse amor, então iria tornar-se um verdadeiro profeta de Deus. Se você é de Cristo e o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, todas essas coisas serão suas. Mateus 27, verso 37. É preciso também amar ao próximo como a si mesmo. Verso 39. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 16. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. 1 Coríntios 14, 39. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas, verso 17 e 18. Estes são os que causam divisões sensuais ou carnais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 19 e 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, verso 18. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, verso 27. Aconselho que todos os pastores, missionários e membros de todas as igrejas busquem o encontro com Cristo, aquele que batiza poderosamente, a fim de receber o batismo do Espírito Santo. Mateus 3, verso 11 e Atos 1, verso 5. Então, quando começar a falar em línguas com o Espírito lhe aprover, Atos 2:4, continue a adorá-lo em espírito e em verdade. Assim você será edificado até que sua vida e seu ministério sejam totalmente dedicados à edificação da igreja. Não pare de orar em outras línguas. Não proíba o falar em outras línguas. E aqui concluímos o capítulo 6. Até o próximo vídeo.